Bem-vindos ao canal Matemática. Me chamo Lucas, sou matemático e professor. Acredito em uma matemática que vá muito mais além do que reproduzir algoritmos. Ao longo desse vídeo, veremos como se dava o pensamento matemático da civilização egípcia e alguns métodos que utilizavam para realizar seus cálculos. Se você não sabe nada sobre o sistema numérico utilizado por esse povo, assista o vídeo que está aparecendo no topo da tela. O sistema egípcio de numeração era aditivo de base 10 e já estava desenvolvido por volta de 3000 a.C., antes de seus povos serem unificados pelo regime faraônico. Possuíam dois tipos de escrita: hieroglífica, utilizada mais em inscrições de monumentos e textos sagrados, e a hierática, mais comum, utilizada no cotidiano pelos escribas para fazerem registros sobre distribuições de terras, mercadorias e outras atividades. Assim como os babilônicos, os egípcios também representavam frações, porém de um jeito peculiar. Existiam dois tipos de frações: as comuns, que possuíam símbolos próprios, como 1/2, 2/3 e 3/4. Já as outras era escrito colocando um símbolo oval sobre o que entenderíamos hoje como denominador. Desse modo, 1/5 seria representado da seguinte maneira. A ideia por detrás dessa representação é dizer que estamos repartindo algo em partes de mesma quantidade, dada pelo número abaixo do símbolo, que podemos entender hoje como uma fração do tipo 1/n. Porém, o símbolo oval não tinha sentido de numerador para os egípcios. Para se compreender melhor de onde os egípcios tiraram essa ideia, vamos ao exemplo abordado no livro História da Matemática da autora Tatiana Roque. Suponha que uma pessoa deseja repartir 5 sacos de cevada por 8 pessoas. Primeiro, repartimos 4 sacos na metade, obtendo assim 8 partes, e cada pessoa recebe meio saco. O outro saco restante dividimos em 8 partes iguais, e cada pessoa recebe 1/8 de saco. Assim, no final das contas, repartir 5 sacos por 8 pessoas é dar a cada um 1/2 mais 1/8. Por muito tempo, acreditou-se que as frações 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e 1/64 eram associadas a partes do olho de Horus, deus egípcio protetor dos faraós, devido à similitude dos símbolos com suas partes. Porém, estudos recentes mostram que trata-se de uma teoria falsa. Os egípcios faziam somas e subtrações de maneira simples. Já a multiplicação e a divisão era de um jeito diferente. Por exemplo, se quiséssemos dar 12 sacos de cevada a 12 pessoas, quantos sacos teria de distribuir no total? A resposta é simples, bastando apenas multiplicar 12 por 12 e obtendo 144. Os egípcios prosseguiam da seguinte maneira. Em uma coluna era colocada a quantidade que queria distribuir e na outra era posto o número de duplicações a serem feitas. Isso mesmo, os egípcios faziam contas através de duplicações. Então, o primeiro passo era duplicar a quantidade inicial, e para isso bastava duplicar os símbolos. Novamente, duplicamos a linha de cima, obtendo o valor correspondente à duplicação no lado direito. Se somarmos o número das duplicações, esse número não excede a quantidade de vezes que desejamos chegar, que é 12. E, portanto, é necessário fazer mais uma duplicação. Assim, observamos que a soma do número de duplicações ultrapassa a quantidade que queremos multiplicar e marcamos com uma barra as parcelas que deverão ser somadas, no caso 8 e 4, pois 8 mais 4 é igual a 12. Somando 48 com 96, obtemos 144, que é o valor procurado. Já com a divisão, era feito de modo similar. Se quiséssemos dividir 189 por 8, procedíamos através de duplicações do divisor 8 até o passo antes de exceder o dividendo 189. Agora, somamos os valores que dobramos até um número próximo a 189 e somamos o número de duplicações, obtendo 23 duplicações, dando 184. Para o 189, precisamos somar mais 5. Assim, multiplicamos 8 por meio, obtendo 4,
e multiplicamos 8 por 1/8 para obter 1. Logo, a resposta buscada é 23 mais 1/2 mais 1/8. A representação das frações pelos egípcios faz com que seja simples a divisão. Vamos agora ao exemplo contido no livro da autora Tatiana, que pertence ao papiro de Hind. Uma quantidade e sua metade somadas fazem 16. Qual a quantidade? Os egípcios solucionaram da seguinte maneira. Admita que a quantidade seja 2. Calculando sua metade e somando, obtemos 3. Entretanto, buscamos um número que, somado com sua metade, dê 16. Assim, procuramos por um número que, multiplicado por 3, dê 16, e dessa forma, basta multiplicar todos os outros números dispostos anteriormente por esse valor para chegarmos à resposta que buscamos. Dobramos 3 até chegarmos ao 12 e paramos, pois se dobrarmos 12 passaremos de 16. Se somarmos 12 com 3, temos 15, precisando apenas de 1 para completar. Para chegar ao 1, multiplicamos 3 por 1/3, e somando os valores chegamos que o número procurado é 5 mais 1/3. Assim, multiplicando 2 por 5 mais 1/3, chegamos ao resultado buscado. Esse procedimento realizado se baseia em um chute inicial e uma correção desse chute ao longo do processo. Esse método de resolução é conhecido como método da falsa posição, pois se baseia em um palpite falso para chegarmos ao resultado desejado. No caso anterior, sugere-se que a solução seja 2, e somando com sua metade, que é 1, chegamos a 3. Porém, 3 não é 16, e em seguida buscamos um número que multiplicado por 3 dê 16. Esse número é 5 mais 1/3, que é 16 terços, e logo a resposta procurada é 2 vezes 5 mais 1/3, que é igual a 10 mais 2/3, ou 32 terços. Esses problemas de encontrar uma quantidade desconhecida dada uma relação com uma quantidade conhecida pertencem a um grupo de problemas no papiro de Hind conhecido como problemas de Ahá, em que Ahá significa número ou quantidade. A autora também cita outros problemas desse grupo e faz a observação de que hoje resolveríamos todos esses problemas através do uso de equações do tipo x mais x sobre n igual a c, em que c é uma quantidade conhecida. As operações de divisão e multiplicação com frações no Egito Antigo eram feitas também através de duplicações e divisões por 2. Duplicar uma fração é dividir o denominador por 2. Se o denominador for par, a operação é simples de ser feita. Porém, isso não ocorre se o denominador for um número ímpar. Desse modo, os egípcios utilizavam tabelas com os resultados dessas duplicações para facilitar os cálculos. As somas de frações, pelo mesmo motivo, também eram buscadas nas tabelas de cálculos. A matemática praticada no Egito era bastante prática, baseada fortemente em métodos de tentativa e erro, segundo registros históricos. Porém, como podemos ver nos problemas de Ahá, podemos dizer haver certa generalização na matemática egípcia, buscando em um grupo de problemas caracterizar um método de resolução, no caso, o método da falsa posição. A civilização egípcia foi bastante expressiva no campo da matemática e veremos um pouco mais dessa expressão no próximo vídeo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima!